saudações virtuais a todos. Na qualidade de docente da UFPB e membro da comissão organizadora do Control-E 2020, que tem como tema Educação do Futuro, Tecnologias e Pessoas para Transformar o Mundo, tenho a honra de convidar a professora Daniela Costa, que irá proferir a palestra Panorama Nacional das Tecnologias na Educação e onde queremos chegar. A professora Daniela Costa é doutora em Educação e Currículo, é mestra em Comunicação e Semiótica. Ambos os títulos foram conferidos pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, pesquisadora das áreas de linguagem, tecnologia e educação. Atualmente, a professora coordena a Pesquisa Nacional TIC Educação sobre o acesso, o uso e a apropriação das tecnologias por alunos e professores de escolas da educação básica. Essa pesquisa é realizada desde 2010 pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, cetic.br. Passo a palavra para a professora Daniela Costa. Seja bem-vinda ao Control-E 2020, professora. Obrigada, professora Lebian. É um prazer estar aqui com vocês, virtualmente, mas muito, muito feliz de poder participar do Control-E 2020. E, como a professora Lebian já adiantou, eu coordeno uma pesquisa nacional sobre tecnologia e educação, e é sobre ela que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês durante esta palestra virtual. Para isso, eu vou compartilhar a minha tela com alguns slides e falar um pouquinho desses dados, tá bom? E eu espero que vocês gostem e vou ficar à disposição para as perguntas e para as dúvidas e sugestões que vocês têm, tá bom? Saudações virtuais para vocês. Então, eu gostaria de falar um pouco, primeiro, apresentar o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que é o cetic.br, e é o local onde eu trabalho. O cetic.br é um departamento vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil e ao Núcleo de Informação e Coordenação do .br. O NIC.br é uma instituição sem fins lucrativos e que tem como incumbência, né, cuidar, gerenciar os domínios .br no Brasil. Então, o NIC.br é constituído por cerca de 7 centros de pesquisa. Cada um deles tem uma função, uma missão quase, né? Seja na produção de dados sobre a qualidade da internet no país, seja em função de produção de tecnologia, pesquisa na área de protocolos web, né? E de todos esses centros de pesquisa, esses departamentos, o cetic.br é aquele que trabalha no mapeamento do acesso, uso e apropriação das tecnologias pela população. Então, o CETIC é aquele que mais lida com as pessoas, né? O que significa isso, né? Então, o CETIC produz diversos estudos qualitativos e quantitativos, pesquisando junto à população como ela faz uso dessas tecnologias. Se há disponibilidade de internet, de dispositivos digitais em hospitais, em centros públicos de acesso, em unidades de saúde, em empresas, em escolas e nos próprios domicílios. Anualmente, o CETIC entrevista a população nos domicílios da mesma forma que o IBGE faz o censo da população. Então, nós vamos presencialmente a mais de 30 mil domicílios para entrevistar a população e saber sobre o acesso, uso e apropriação das tecnologias, né? E o que falta para a população. O objetivo é embasar políticas públicas. Então, todos os dados do CETIC são divulgados, disseminados de forma gratuita e estão disponíveis para os gestores públicos, principalmente, para a academia, para pesquisadores, mas especialmente para a própria população, para que ela conheça como se dá o uso dessas tecnologias no país.
Então, o CETIC atua em 4 áreas principais. A primeira delas é ser um centro de conhecimento, de produção de dados, como eu já disse para vocês, é por meio desses estudos quantitativos e qualitativos. Tá? O CETIC também atua na capacitação em metodologias para a produção e uso de estatísticas TIC. Então, para além de produzir essas pesquisas, né, a metodologia desenvolvida pelo CETIC, né, a pesquisa em metodologia, também é foco de capacitação, de workshops que nós oferecemos a gestores públicos, à população, a acadêmicos, a associações do terceiro setor também. Né? Uma outra atuação do CETIC está em ser um laboratório de ideias e inovação metodológica. Então, nós estamos o tempo todo buscando formas de realizar as pesquisas com novos formatos, novas abordagens. Então, esse é um trabalho muito importante do CETIC. Durante o período de pandemia, por exemplo, né, o CETIC tem buscado formas de realização de pesquisas não presenciais, né, e de uso de dados também de fontes não diretas, né, que a gente não tenha que perguntar à população, mas que a gente possa utilizar dados que são coletados junto à população, como dados de celular, dados de uso de redes sociais e entre outras abordagens. Né? E uma quarta área de atuação do CETIC está na medição de impactos da TIC na sociedade, a produção de recomendações estratégicas e policy briefs. Neste caso, o CETIC também atua junto com instituições, organizações internacionais, instituições no país que desenvolvem políticas, né, sejam políticas de saúde, de educação, políticas para a indústria. Então, a gente atua muito junto a essas instituições, revisando documentos, políticas e sugerindo, por meio dos nossos dados, formas de aprimorar essas políticas para que elas atendam de forma mais adequada, mais efetiva às populações que são o público-alvo, né, o seu público-alvo. Hoje, eu venho falar para vocês da pesquisa que eu coordeno no CETIC, que é a pesquisa TIC Educação. A pesquisa TIC Educação ocorre anualmente. Nós vamos presencialmente a cerca de 3.000 escolas todos os anos, e nós entrevistamos professores, alunos, coordenadores pedagógicos e diretores sobre o uso que é realizado dessas tecnologias nas próprias escolas, né? Ou, no caso dos professores e alunos, em como eles fazem uso de internet, de computadores e outros dispositivos digitais nos processos de ensino e de aprendizagem. Então, o principal objetivo da TIC Educação é produzir dados que possam embasar políticas educacionais, né? Com um foco muito específico nas atividades docentes e nas atividades discentes. Então, nos interessa qual é a oferta de tecnologias para que os professores e os alunos possam usufruir de oportunidades de desenvolvimento da aprendizagem, de desenvolvimento de capacidades, de habilidades, né, vinculadas às tecnologias, mas também mediadas pelas tecnologias. Então, a pesquisa é realizada em escolas urbanas e rurais. No caso das escolas rurais, nós realizamos a pesquisa por telefone, junto com os gestores escolares. Bom, todos os dados da pesquisa estão disponíveis no nosso site, são mais de 180 indicadores, e além das tabelas, né, dos indicadores, nós temos também no nosso site os microdados da pesquisa. Então, quem desejar realizar algum estudo, algum cruzamento especial, nós podemos ceder os microdados via acordo de cooperação,
para que as instituições ou alguém vinculado a alguma instituição possa realizar esses estudos especiais. Bom, a pesquisa tem diversos indicadores, mas pensando no contexto do nosso evento, né? Falar de educação e tecnologias num contexto como o 2020, né? Com a ocorrência da pandemia, a implementação de ensino remoto em muitas prefeituras, em muitas secretarias de educação estaduais, e pensar o futuro da educação, que é um dos objetivos do evento. Então, o que eu proponho é trazer dados por meio dos quais a gente possa refletir um pouco sobre esse momento e sobre qual é esse futuro para a educação, esse novo normal que a gente espera ter nos próximos meses, nos próximos anos até, porque nesse período nesse período de pandemia, provavelmente, nós tivemos muitas alternativas tecnológicas, né? O uso de muita tecnologia para poder mediar o ensino, né? E, por um lado, houve uma descoberta dessas ferramentas tecnológicas que provavelmente vai deixar uma herança quando as escolas puderem abrir, ou, enfim, né? Quando a gente tiver esse novo normal da educação. Por um outro lado, houve também uma percepção, e agora mais geral, né, das desigualdades que a gente enfrenta, né, e principalmente os alunos, no uso dessas tecnologias. E essa percepção das desigualdades também deixará uma marca para a educação, acredito que nos próximos, nesse período pós-pandemia, né? Então, eu gostaria de começar essa apresentação falando um pouquinho dos alunos, né? Que é o principal foco dos processos de ensino e de aprendizagem. E, neste momento, tem sido a maior preocupação, né, das políticas educacionais. Como fazer a educação chegar aos alunos, né? Como efetivar o acesso à educação neste momento. Então, a pesquisa TIC Educação foi realizada entre agosto e dezembro de 2019. Estes dados que eu vou mostrar para vocês, eles são pré-pandemia, né? Mas eles nos ajudam a entender um pouco o momento pelo qual a educação vem passando e como será, né? A gente pode refletir a partir deles como será depois desse período de pandemia. Então, no segundo semestre de 2019, nós tínhamos 83% dos alunos de escolas urbanas usuários de internet. Então, do lado aqui esquerdo do slide, nós vemos que, apesar desse grande percentual de alunos usuários de internet, há uma diferença nesses percentuais quando a gente olha para as regiões administrativas. Na região norte, por exemplo, a gente tem 73% de alunos usuários de internet, né? Então, a gente já tem um número maior de alunos que não utiliza a internet. Quando a gente fala usuário de internet, o CETIC adota para todas as pesquisas um padrão internacional, que é aquela pessoa que acessou a internet, pode ter sido uma única vez, né, nos últimos 3 meses antes da realização da pesquisa. Então, isso significa que, por exemplo, na região norte, nós temos 27% de alunos de escolas urbanas que não acessaram a internet nos últimos 3 meses antes da realização da pesquisa, né? Em termos de local de acesso, né, grande parte dos alunos, desses 83%, né, citam a própria casa, né, o próprio domicílio, então seja a sala de casa ou o quarto, né. Uma grande parte cita a casa de uma outra pessoa, como vizinhos, amigos, a família, então é aquele uso do Wi-Fi, né, do vizinho ou de uma outra pessoa. Mas é um dado importante para a gente pensar essa relação educação e tecnologias, é que um percentual bem menor de alunos cita a escola enquanto local de acesso, né?
Um outro dado importante é a disponibilidade de computador no domicílio, especialmente num momento de pensar uma educação remota, um ensino remoto, né? Em que os alunos não possam ir à escola e eles precisam fazer essas atividades educacionais no domicílio. Então, quais são as oportunidades que eles têm lá no domicílio para poder realizar essas atividades? Nesse segundo semestre de 2019, menos da metade dos alunos possuíam um computador portátil no domicílio, 41%, 35% um computador de mesa e 29% um tablet, né? Um número que chama atenção e está aqui na tabela é que 39% dos alunos de escolas públicas não possuíam nenhum desses 3 dispositivos no domicílio, né? Então, uma parcela dos alunos de escolas urbanas acessa a internet exclusivamente pelo telefone celular. Então, 18% desses alunos fazem um uso exclusivo do telefone celular, não há outro dispositivo para acesso à internet. Mas quando a gente aprofunda um pouquinho nesse dado, a gente descobre um viés de desigualdade aí, né? Para além de fazer um uso exclusivo para além desse percentual de alunos que fazem um uso exclusivo do celular, a gente tem também que esse uso exclusivo é mais intenso nas regiões norte e nordeste, né? E entre os alunos de escolas públicas. 21% dos alunos de escolas públicas acessam a internet exclusivamente pelo telefone celular. A pesquisa não traz esse dado, mas a gente sabe que se a gente se aprofundar um pouquinho ainda nesse indicador, é possível a gente encontrar outras nuances, né? Esse celular nem sempre é um celular próprio do aluno, muitas vezes ele é compartilhado entre os familiares na casa. Muitas vezes esse celular é um celular mais antigo, que não comporta a instalação de aplicativos ou o armazenamento de conteúdos, né? Principalmente atividades escolares, né? Então, em arquivos. Também há uma questão com o plano de dados. Alguns alunos acessam a internet, mas por meio de planos que limitam esse acesso. Então, a gente tem um acesso só a redes sociais, por exemplo, a determinadas redes sociais, mas o que impossibilita o uso da internet para buscas ou para acessar outros sites, outros aplicativos, né? Então, não é um uso pleno, né, das tecnologias. Bom, neste contexto de fechamento das escolas, né, grande parte das escolas recorreu aos ambientes, às plataformas virtuais para poder ministrar essas atividades aos alunos, né? Uma grande questão está nesse contexto dos alunos, né? Então, como é que a gente faz para que essa educação chegue a esses alunos, né? E, por outro lado, as escolas também, muitas escolas não possuíam ainda uma estrutura para esse ensino remoto, né? Esse gráfico que nós temos aqui na tela mostra alguns dos recursos de comunicação disponíveis nas escolas no segundo semestre de 2019. Como a gente vê, essa barrinha vermelha mostra que grande parte das escolas possuía um e-mail institucional, né? Então, era um veículo importante de comunicação, né? Um meio de comunicação para a escola. Grande parte das escolas também possuía um perfil, uma página em redes sociais, essa barra azul um pouco mais escura, né? E depois nós temos, nessa barra esverdeada um pouco mais clara, a porcentagem de escolas que possuía ambiente ou plataforma virtual de aprendizagem, né? E como a gente vê, grande parte das escolas tinha perfil, mas não tinha um ambiente estruturado para esse ensino à distância, né? E são realmente esses perfis ou páginas em redes sociais os mais utilizados pelas escolas para se comunicar com os alunos e com os pais e responsáveis, né? Esse gráfico mostra as mesmas
os mesmos recursos, né, que a escola tinha, só que agora a porcentagem aqui é de escolas que utilizavam esses meios para se comunicar com os pais e responsáveis. E quando a gente vê aqui, quando a gente olha para a barra vermelha e para a barra azul, elas inverteram agora de posição, né? Antes, nós tínhamos o e-mail como principal veículo de comunicação, né? Grande parte das escolas possuía um e-mail, mas para uso na comunicação com os pais e responsáveis é o perfil ou a página em rede social aquele mais utilizado, né? 79% das escolas particulares dizem que utilizavam perfis e páginas em redes sociais, e no caso das escolas públicas, 54%. Entre 2016 e 2019, esse percentual de escolas públicas com perfil em páginas e redes sociais aumentou de 32% para 54%. Então, ele já vinha numa crescente. Se a gente realizasse a pesquisa hoje, né, provavelmente esses 54% já teriam aumentado muito, né? Então, porque foi o principal meio, a principal alternativa de envio de tarefas para os alunos, de passar para os pais e responsáveis informes, inclusive sobre a própria pandemia, criação de grupos também para comunicação entre os professores, a Secretaria de Educação e os gestores escolares, enfim. Então, essas redes sociais se tornaram a educação toda está passando por esses perfis ou páginas em redes sociais. Para além da questão com a conectividade, né, que nós vimos aquele contexto dos alunos, né, nesse período agora, também com o uso mais intenso dessas tecnologias, né, a gente traz também a questão do desenvolvimento de habilidades, né? Muitas vezes se pensa nos alunos enquanto aqueles super familiarizados com as tecnologias e que não tem dificuldade nenhuma para o uso delas, né? O que, de certa forma, há um fundo de verdade, né? Quando a gente pensa, a gente compara o uso de tecnologias nas diversas faixas etárias da população, o grupo das faixas etárias mais jovens, eles realmente fazem um uso mais intenso das tecnologias. Mas há uma diferença entre esse uso mais espontâneo, sociais e para envio de mensagens instantâneas, né? E um uso para atividades de aprendizagem ou para produção de conteúdo, né? E essa é uma questão muito importante. Como não havia uma preparação dos alunos em muitas escolas para esse uso das tecnologias para aprendizagem, então é importante que a gente ressalte esse ponto de atenção que é o desenvolvimento dessas habilidades, né, para uma aprendizagem mediada pelas tecnologias. Esse dado que nós temos aqui na tela mostra algumas das atividades realizadas pelos alunos de escolas urbanas, atividades gerais, né? Então, alguns itens nos chamam a atenção. Grande parte dos alunos, 85% entre os alunos do 5º ano e quase a totalidade dos alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 2º ano do ensino médio, afirmam que usam a internet, o computador, a internet, né, para realizar trabalhos escolares, né? Mas muitas vezes esse uso está mais na formação de grupos, né? E não exatamente no aluno enquanto protagonista do desenvolvimento de atividades com uso de tecnologia, né? Um outro ponto que chama a atenção é que grande parte dos alunos diz que assiste a vídeos, programas, filmes ou séries na internet, né? Quase a totalidade, 94% entre os alunos de 5º ano, 94% também entre os alunos do 9º ano e 95% entre os alunos do ensino médio, né? Mas uma porcentagem bem menor dos alunos
diz que posta na internet um texto, uma imagem, um vídeo que eles mesmos produziram. Então, o consumo desses conteúdos é maior do que as atividades de produção de conteúdo. Por conta da conectividade, porque muitos alunos não conseguem, né, utilizando os recursos que eles têm em mãos, eles não conseguem realmente fazer algumas atividades, mas também porque, às vezes, falta aos alunos a habilidade para serem mais produtores, para serem mais protagonistas nessa cultura digital. Uma questão também importante é falar do uso que os professores fazem das tecnologias, porque, em termos de desenvolvimento de habilidades, nem todos os professores também estavam preparados para utilizar essas tecnologias na mediação da aprendizagem dos alunos, especialmente de forma remota, né? Porque a gente sabe que a educação à distância, ela exige planejamento, não basta a transposição do conteúdo, né, falado para a tela, né? E é necessário um desenvolvimento de habilidades também para falar, para gravar aulas, para construir roteiros didáticos, né? Então, nem todos os professores estavam preparados para isso, e a gente nota também que quando a gente pergunta aos professores se eles realizavam atividades com os alunos com o uso de tecnologias na escola, a porcentagem de professores que afirmam realizar essas atividades já era menor, né? Então, apesar de 94% dos professores de escolas públicas urbanas, né, afirmarem que usavam a rede, né, usavam a internet na escola, 18% afirmavam que nunca acessavam a internet com os alunos, né? Eu vou mostrar esse outro gráfico com atividades. Cerca de metade dos professores de escolas públicas, né, 44%, diz que tirava dúvidas dos alunos pela internet, né? 48% diz que disponibilizava conteúdo na internet para os alunos, né? São números ainda baixos, né? Pensando principalmente nesse contexto, agora nas necessidades que esse novo normal da educação trouxe, né? A gente tem também que uma porcentagem menor dos professores, 31%, recebia trabalhos ou lições para a internet, o que significa também que havia uma ênfase maior em enviar conteúdos para os alunos, né, em sugerir conteúdos, do que os alunos enviarem essas tarefas, esses trabalhos para os professores, né? Ainda assim, esse é um percentual que cresceu entre 2018 e 2019, passou de 22% para 31%, né? E grande parte dos professores já utilizava redes sociais, né? Os alunos e os professores utilizavam já redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea para realizar essas tarefas com os alunos, né? Em relação a esse uso que os professores fazem das tecnologias em atividades pedagógicas, né, a gente pergunta aos professores quais são as dificuldades que eles enfrentam para fazer o uso dessas tecnologias, né? Em grande parte, como a gente vê nesse gráfico aqui, grande parte dos professores cita os problemas relacionados à conectividade na escola. Então, é número insuficiente de computadores por aluno, é o número insuficiente de computadores conectados à internet, é a baixa velocidade de conexão à internet, né? Mas chama atenção também que para 53% dos professores dificulta muito a ausência de um curso específico para o uso de computador e da internet nas aulas, né? E para 26% dificulta um pouco, né, essa ausência de um curso específico. Então, no segundo semestre de 2019, 33% dos professores haviam participado de um curso de formação continuada sobre computador e internet, né, em atividades pedagógicas. Então, para além das questões com a conectividade, se hoje a gente tivesse internet em todos os domicílios e as escolas também
tivessem, disponibilizasse para professores e alunos computadores e internet, isso resolveria o problema, né, da aprendizagem mediada pelas tecnologias? Não exatamente, porque as tecnologias só fazem sentido quando são apropriadas pelas pessoas. É o uso que as pessoas fazem que atribui significado a essas tecnologias, atribui utilidade para elas, né? E no caso dos professores, o que eles estão solicitando, né, é maior apoio para esse uso das tecnologias, para além da conectividade, né? Então, eles querem saber como utilizar. Um dado ainda nesse sentido de formação de professores é que, quando a gente pergunta aos professores de escolas urbanas, né, como eles aprendem, como eles se atualizam, então, sobre tecnologias, já que poucos professores realizaram um curso de formação continuada ou tiveram essa oportunidade de formação, né? Grande parte dos professores diz que aprende sozinho ou sozinha, né? Mais de 80% aprende com familiares, com amigos, né? E com contatos informais com outros professores. Então, essa aprendizagem entre pares é muito marcada, né? Nas formas de atualização dos professores. E um outro dado que vem crescendo muito, a cada ano a gente vem acompanhando, né? Que é o uso de vídeos e tutoriais online para buscar informações sobre o uso dessas tecnologias nas atividades de ensino e aprendizagem, né? Em 2015, 58% dos professores de escolas públicas faziam uso de vídeos e tutoriais online, né? E entre os professores de escolas particulares, 63%. Em 2019, entre os professores de escolas públicas, o percentual foi para 80%, e entre os professores de escolas particulares, para 83%. Então, a gente verifica que, na verdade, os professores estão interessados, né? Grande parte desses professores vai atrás de informações, mas eles necessitam de apoio para fazer um uso mais efetivo dessas tecnologias em sala de aula, para aplicar essas tecnologias efetivamente com os alunos, né? Uma outra questão é que, pensando no desenvolvimento de habilidades, especialmente entre os alunos, antes do fechamento das escolas, os alunos já não utilizavam muito, né, essas tecnologias na escola, pelo menos em algumas escolas, né? Justamente porque o acesso à internet em algumas escolas ainda não permitia, né, a qualidade desse acesso ainda não permitia que ele fosse distribuído entre alunos e professores, né? Então, o que a gente traz nesse gráfico é que, apesar de 99% das escolas urbanas, né, possuírem ao menos um computador com acesso à internet, né, esse acesso à internet está mais concentrado em áreas de uso administrativo. Então, na sala da coordenação pedagógica, da direção, ou mesmo na sala dos professores, né? E uma porcentagem menor das escolas possuía acesso à internet na sala de aula. Então, 63% entre as escolas públicas, né? Um outro local de acesso em algumas escolas, né, para os alunos era o laboratório de informática, para 61%, e 50% das escolas públicas possuíam acesso na biblioteca ou na sala de estudos para os alunos. Essa condição nas escolas particulares é um pouco melhor, né? 82% das escolas particulares possuem acesso à internet na sala de aula, né? Mas pensando nas escolas públicas e nos alunos de escolas públicas, esse é um grande ponto de atenção, né? Se nós queremos que os alunos sejam protagonistas da aprendizagem, né, e tenham oportunidades de acesso à educação mediada por tecnologias, a gente precisa ainda superar esse desafio da conectividade também nas escolas, né?
Um motivo, então, como eu já havia citado, né, para que esse acesso não esteja efetivamente distribuído, né, por todos os espaços escolares, especialmente naqueles espaços em que os alunos fazem uso, né, é a qualidade do acesso à internet. Então, como a gente vê nessa última barra, na barra inferior aqui, em 2019, nós tínhamos 22% de escolas com até 2 megabits por segundo de velocidade de conexão, né? 33% entre 3 a 10 megabits, né? E 28% com 11% ou mais. Esses números ainda precisam melhorar para que a gente consiga, né, efetivar o uso, então, nessas escolas, né? No caso das escolas rurais, 40% das escolas possuíam ao menos um computador com acesso à internet. Então, é um número bem mais baixo do que aquele apresentado pelas escolas urbanas, né? Então, nas escolas rurais, há algumas outras questões relacionadas a essa conectividade. Quando a gente pergunta aos gestores escolares, né, dessas escolas rurais, o motivo pelo qual a escola não tem acesso à internet, em grande parte, eles citam a falta de infraestrutura na região onde a escola está. Então, não é um problema apenas da escola, mas é um problema de chegar o acesso naquela localidade, né? Então, além da escola, o comércio, os domicílios daquela região também sofrem de uma carência de conectividade, né? Uma outra questão está na falta de infraestrutura de acesso à internet na própria escola. Então, a escola ainda não comporta, né, uma infraestrutura que permita a instalação de acesso à internet. E um outro motivo também bastante citado está no alto custo de conexão, o que tem a ver também com a falta de infraestrutura na região, né? Isso tudo é uma agenda muito maior do que a própria educação, né? É uma agenda de provedores, de políticas de transformação digital no país, que façam com que áreas, né, isoladas, áreas menos populosas, elas recebam atenção dessas políticas e do provimento, né, dessa infraestrutura de acesso à internet. Em grande parte, as áreas rurais são atendidas por pequenos provedores que também precisam de atenção para que eles possam melhorar a sua infraestrutura e a sua oferta de tecnologia, né? Então, o que acontece nas escolas rurais, um outro detalhe aqui, é que, em grande parte, o uso que se faz é do celular, né? Então, em 9% das escolas rurais, o acesso à internet ocorre por meio de outros dispositivos, né? E em 65% das escolas rurais, o gestor escolar diz que utiliza o próprio celular, a própria rede, né, com o próprio plano de dados para acesso à internet e para realizar atividades administrativas. Então, além desse acesso para atividades pedagógicas, nestas escolas, a conectividade é uma barreira também para que eles consigam fazer o uso dessas tecnologias para se comunicar com a secretaria, para se comunicar com os pais dos alunos. É uma questão ainda maior, mais complexa do que a gente vê nas escolas urbanas, né? Nas escolas rurais, então, a gente tem, grande parte delas tem acesso via rádio, né? Via satélite também. Em algumas pesquisas do CETIC, não só na TIC Educação, a gente tem visto um aumento no uso de fibra ótica, e essa é um ponto a ser observado, né? De que, apesar dessas condições que nós vimos, né, de acesso na região onde as escolas estão, esse dado pode evidenciar que uma mudança, né,
uma certa atenção a algumas regiões, a algumas localidades onde as escolas, das quais as escolas também fazem parte, né? E na melhoria desse acesso. A gente vê também pela velocidade de conexão que em 2019, né, a gente teve uma redução em relação a 2017 no número de escolas que estavam na faixa entre 1 a 2 megabits por segundo, né, e um aumento considerável, né, entre as escolas que passaram para a faixa de 3 a 10 megabits por segundo, o que pode estar, um dado que pode ser condizente com esse aumento de fibra ótica, né? Então, apesar da situação mais complexa nas áreas rurais, a gente precisa observar ainda os dados, mas ao que parece, estava havendo, né, uma melhoria desse acesso em algumas escolas localizadas em áreas rurais. Esses dados todos, né, como eu disse no início da apresentação, eu fiz questão de trazê-los para que a gente pudesse refletir um pouco sobre esse futuro da educação, né? Então, a ideia é a gente pensar, e é a reflexão que eu deixo para vocês, para que a gente possa discutir em um momento síncrono, né? Que a gente possa discutir essa agenda, né? Essas reflexões. O que a gente imagina que vai ser esse novo normal da educação, né? E fala-se muito de um ensino híbrido, misturando, né, aí, o uso das tecnologias para o ensino remoto e o presencial, a sala de aula invertida, né? A gente tem também uma abordagem para uma educação aberta e que os alunos, para além de frequentar a escola, eles possam também utilizar outros espaços da cidade, como museus, centros comunitários e, enfim, outros diversos locais onde eles possam fazer uso de tecnologias e realizar atividades e que esse aprendizado seja muito mais fluido, né? Ele aconteça fora das quatro paredes da escola, que é o que, na verdade, vem se falando há muito tempo já, né? Essa mudança de paradigma na educação, dessa abertura para uma educação que acontece em qualquer lugar, em qualquer espaço, que é o que também defende aqueles pesquisadores da educação ubíqua, né? Que fala do uso das tecnologias móveis para que o aprendizado não aconteça só num determinado local, mas ele possa se expandir, né? E uma outra abordagem também que vem se falando muito é intensificar o uso de inteligência artificial na educação de alunos, né? Mas tudo isso, né, todas essas abordagens educacionais, eu citei 4 aqui, mas a gente tem diversas outras novas abordagens para a educação que já vinham sendo pensadas no período antes da pandemia, muitos anos antes da pandemia, mas que se tornaram agora muito mais intensas, muito mais importantes nesse período pós-pandemia, né? Grande parte, então, dessas abordagens passa pelo uso das tecnologias digitais, né? Não só das tecnologias ditas de informação e comunicação, mas daquelas de interação também, de realidade virtual, por exemplo, enfim. Mas tudo isso esbarra em um desafio muito grande que é colocado não só aos gestores públicos, mas para a sociedade, né? Que é superar as desigualdades de acesso à educação e de oportunidades, né? Porque somente o acesso não basta, né? Tem que ser um acesso de qualidade, tem que ser um acesso inclusivo, tem que ser um acesso equitativo, né? Então, para que esses alunos possam extrair desse acesso à educação, seja ele como acontecer, mediado por tecnologias ou não, mas que eles possam extrair desse acesso à educação melhores capacidades de desenvolvimento pleno, né? Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento emocional, desenvolvimento profissional, enfim, e que essas oportunidades sejam realmente
estejam disponíveis para todos. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Eu aproveito nesse último slide para deixar também o meu contato. Estou à disposição para responder perguntas, para falar um pouco sobre a pesquisa, e aqueles também que queiram utilizar os dados da pesquisa, né, podem entrar em contato. As tabelas todas com esses indicadores e outros estão no nosso site, mas estou à disposição também para responder e para conversar, né, sobre o uso dos dados em outros estudos e cruzamentos. E fico à disposição também no nosso momento síncrono, para que a gente possa conversar mais sobre esses temas. E agradeço muito a atenção de vocês. Passo a palavra novamente para a professora Lebian e agradeço a participação. Professora Daniela, nós é que agradecemos a sua participação e a participação de todos que estiveram conosco assistindo a essa palestra. Lembramos ainda que nesse dia nós teremos sessões de demonstração e sessões técnicas com a apresentação dos trabalhos submetidos e aprovados ao evento. Teremos uma outra mesa redonda com os convidados Tícia Cassiani, Eliane Schlemer e Tiago Maritan, e ainda mais 2 outras palestras com o professor Fabiano Dorsa e o professor Roberto Bittencourt. Recomendamos a todos que confiram a programação completa do nosso evento no site controle.ci.ufpb.br. Acompanhem, participem, interajam conosco, com os outros participantes, com os nossos convidados em nossas redes sociais. O nosso Instagram, @congresso.controle, e a nossa página no Facebook, @controle.br. Então, muito obrigada a todos.